Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que é o coração da vida da igreja, a dinâmica entre o ministério do pastor e o ministério de cada membro. Como é que essas duas funções, que são diferentes, mas igualmente importantes, se juntam para cumprir uma única missão? É isso que a gente vai desvendar. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir por 5 etapas. Primeiro, vamos ver uma parceria histórica que mudou o mundo. Depois, vamos definir o que são esses ministérios, entender de onde eles vêm, diferenciar a vocação de chamado e, por fim, ver o que une todo mundo. Então, para começar, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século XVI. É lá que a gente encontra uma das parcerias mais incríveis e decisivas da história do cristianismo, que é um exemplo perfeito do nosso papo de hoje. Ok, olha só que interessante. De um lado a gente tem Martinho Lutero, pastor, padre, monge, a figura que todo mundo conhece. Do outro lado, Philip Melanchthon, um leigo, um acadêmico genial, um humanista. No papel, eles tinham posições bem diferentes na estrutura da igreja, mas o fato é que ambos eram teólogos de primeira linha e super comprometidos. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A parceria deles era tão afinada, tão perfeita, que diziam que eles trabalhavam como um só homem. E a fonte deixa claro que essa sintonia toda não era por acaso, mas vinha de uma orientação divina na vida dos dois. Agora, o mais fascinante é ver como os talentos deles se completavam. Pensa assim, Lutero era a força bruta da teologia, aquele que ia fundo para pensar e discernir as doutrinas. Já Melanchthon era o gênio da comunicação, que pegava essas ideias e as colocava no papel com uma clareza incrível. Um precisava do outro. Foi Melanchthon quem deu a Lutero as ferramentas para traduzir a Bíblia, e foi Lutero quem guiou Melanchthon na hora de escrever documentos que definiram a fé protestante. Esse exemplo de Lutero e Melanchthon é a ponte perfeita para a gente entender e definir esses dois ministérios que convivem na igreja. Então vamos deixar bem claro o que é cada um. Primeiro, o ministério pastoral. Esse é bem o que o nome já diz, né? É o ofício específico do pastor, aquele papel de liderança, de ensino, de cuidado espiritual com a comunidade. E em seguida, e com a mesma importância, vem o ministério sacerdotal. E aqui tem um ponto-chave. Isso não é para um grupinho seleto, não. É o ministério de todo e qualquer cristão. O serviço que cada membro da igreja presta como parte da sua fé. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante de todos. Não existe uma hierarquia entre esses ministérios. Não é uma escadinha onde um é mais importante que o outro. Diante de Deus, tanto o pastor quanto o leigo são espiritualmente iguais. Ambos são salvos pela mesma graça e têm papéis diferentes, mas com valor idêntico. Certo, mas aí fica a pergunta, de onde surgiram esses papéis? Foi uma invenção da igreja, uma tradição que foi criada com o tempo? A fonte que estamos analisando é bem clara quanto a isso. A origem deles é divina, foi Deus quem os instituiu. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar isso super bem. O ministério sacerdotal, aquele que é de todos os cristãos, ele flui do papel de Cristo como nosso sumo sacerdote. Já o ministério pastoral vem do papel de Cristo como profeta, aquele que foi enviado pelo Pai e que, por sua vez, envia os pastores. Isso nos leva a uma verdade fundamental, que às vezes passa batida. A identidade mais importante de um pastor não é pastor, e sim cristão. Antes de assumir qualquer função pastoral, ele já é um cristão e, como todos os outros, já participa do ministério sacerdotal. Agora vamos entrar num ponto bem prático que a fonte destaca, e que é uma distinção essencial. A diferença entre vocação e chamado de um pastor. Pode parecer a mesma coisa, mas, acredite, não é. Vamos lá. A vocação é a parte de Deus. É algo interno. É aquela paixão, aquela motivação que Deus planta no coração da pessoa. O chamado, por outro lado, é a ação da igreja. É o convite externo, formal, o contrato, o acordo, para que aquela pessoa sirva numa comunidade específica. E por que essa diferença é tão importante? Porque, como a fonte nos alerta, um pastor que tem o chamado da igreja, mas não tem a vocação de Deus, corre riscos muito sérios. O ministério pode virar só uma profissão, com foco em números, em status, e não um serviço movido por amor, por paixão verdadeira pelas pessoas. Bem, depois de entendermos as diferenças e as origens, vamos ver o que amarra tudo isso. Qual é o grande objetivo, a grande missão que faz o pastor e o leigo trabalharem juntos? Esse propósito que une todo mundo é o que a fonte chama de ministério da pregação. E isso é muito mais do que só o sermão do culto. É a missão maior da igreja: proclamar a palavra de Deus e administrar os sacramentos. Tudo que a igreja faz, no fim das contas, aponta para isso.
Mas, claro, existe um perigo que ameaça essa união: o orgulho. A tentação de se sentir dono da igreja, seja na posição de pastor ou de líder leigo, é real e pode criar divisões, desviando todo mundo do verdadeiro propósito. Então, como essa parceria deve funcionar na prática? Essa citação é a chave. Uma das tarefas mais importantes do pastor é preparar os leigos para que eles possam viver e exercer plenamente o seu próprio ministério. O pastor não faz o trabalho sozinho, ele capacita os outros a fazerem também. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Porque uma coisa é a gente entender esses conceitos todos. Outra, bem diferente, é viver isso no dia a dia. Como uma comunidade pode sair só da teoria e partir para a prática, fomentando essa parceria vital para que o corpo de Cristo seja de fato edificado em conjunto? Fica aí a questão.